Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, chegando com aquele gosto amargo ainda, né, da derrota de ontem, 2-0, numa partida apática, uma partida ridícula, a pior partida do Vasco na temporada. É até desanimador falar sobre o Vasco, tá? Eu admiro você que tá aqui assistindo o vídeo, assistindo um conteúdo sobre o Vasco. Cara, te agradeço demais, tá? Você realmente é um guerreiro, porque hoje a vontade que dava é realmente de não falar de Vasco, de não procurar saber nada de Vasco, porque ontem foi muito irritante. Ontem foi de tirar qualquer um do sério, cara. O Vasco foi para Maceió só para passear, porque não entrou em campo, não jogou. Uma atuação pífia, uma atuação patética. Perdeu de 2, mas era para ter perdido de 4, 5 e não deu um chute no gol. Enfim, a gente vai falar dessa partida. Eu vou falar aqui também de Série B. Ontem tivemos um jogo que interessava diretamente ao Vasco da Gama, né? O Sport visitou o Tombense e o Tombense venceu o Sport Recife. Agora a diferença do Vasco para o quinto colocado é de 6 pontos, mas eu até achei que nesse resultado a vitória da Tombense foi melhor do que uma vitória do Sport. O ideal seria um empate, mas enfim, a vitória da Tombense também não foi o pior dos cenários. Vamos mostrar aqui os próximos jogos do Vasco e também falar sobre o novo treinador, né? O Vasco tem que utilizar esses 10 dias aí para contratar um novo técnico e isso deve acontecer. Então depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu peço por educação mesmo o seu like, que é muito importante. Se você quiser dar o like, enfim, você ajuda aqui o meu trabalho. Se você não for inscrito, se inscreva. Enfim, só um protocolo mesmo, né? Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu volto. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, rapidinho aqui o recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter aí um dinheirinho preso lá no seu FGTS e a Mais Ágil te dá uma ajuda nessa questão, beleza? Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama e para você adiantar as parcelas do seu FGTS, é só você entrar em contato aqui no link que está na descrição do vídeo. Bom, cara, falar um pouquinho ainda da partida de ontem, né? Que filme de terror que foi o Vasco ontem contra o CSA. Uma partida completamente apática, um jogo medíocre, um jogo nojento do Vasco ontem. A pior atuação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve a façanha de não dar um chute a gol. O Vasco, o goleiro Marcelo Carné, do CSA, ele pode ter saído ali do estádio e, sei lá, ir direto para um barzinho ali, para uma balada, não ia precisar nem trocar de roupa, porque ele nem suou. Ele ficou ali assistindo o jogo de camarote. O Vasco não deu um chute a gol. O zagueiro do CSA era o Erley, aquele horroroso que jogou no Vasco. O zagueiro do CSA era o Erley, e o Vasco não conseguiu assustar o Erley. Quem parecia o Erley ontem foi o Danilo Boza, né? Que deu uma pichotada, uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida também. Uma coisa patética. Enfim, uma partida lamentável do Vasco, uma partida vergonhosa do Vasco, perdeu de 2, mas poderia ter sido 3, 4, 5. O Vasco realmente não entrou em campo e o Vasco fora de casa não vem conseguindo, né, bons resultados. Nos últimos 4 jogos fora de casa, o Vasco perdeu os 4. Então um time que é forte em São Januário, mas um time que é muito frágil fora de casa. O Emílio Faro, que comandou a equipe ontem, né, o interino Emílio Faro, que o Vasco está aí empurrando com a barriga aí, desde a demissão do outro interino, né, o estagiário lá, Maurício Souza. O Vasco está empurrando o Emílio Faro. O Emílio tentou explicar, né, a derrota de ontem, falou que o gol cedo atrapalhou bastante, disse que o Vasco realmente ontem não conseguiu se acertar em campo e deu uma declaração que para mim foi infeliz, né, onde ele tenta justificar dizendo que o CSA não perdeu para nenhum time que está no G4 do Brasileirão. Acho que isso não é justificativa, né? A atuação patética que o Vasco teve ontem, isso não é justificativa. O Vasco poderia ter empatado, sei lá, até perdido o jogo, mas não poderia ter jogado da forma como jogou ontem, uma forma vexatória, uma partida onde o time não deu um chute a gol. Então, vamos ouvir aqui o Emílio Faro e daqui a pouquinho a gente comenta sobre ele e também sobre a declaração. Tivemos um primeiro tempo que não tínhamos tido ainda. Logo no início da partida a gente sofre um gol e em seguida a gente tenta sair, a gente toma um segundo gol e a gente teve um primeiro tempo muito complicado do nosso jogar. Conseguimos voltar no segundo tempo e
mudanças surtiram algum efeito, a gente conseguiu jogar um pouco mais, mas não conseguimos diminuir o placar para tentar empatar e sabe, a gente conseguisse virar a partida. Mas o primeiro tempo determinou a partida. Da mesma forma que nas nossas vitórias eu afirmei que a gente conseguiu um favorecimento por ter feito gol logo no início, hoje o nosso dificultador foi tomar um gol logo no início. Cara, a Série B não tem surpresa não, cara. Série B hoje, jogos fora de casa são extremamente difíceis e jogos em casa a gente tem uma coisa mais favorecida. Eu posso estar falhando aqui em percentuais, mas na época até então eram 45% de vitória dos mandantes, 36% de empates e a porcentagem acho que 19% de vitória dos visitantes. Todas as equipes do G4 que vieram aqui jogar contra o CSA, nenhuma delas venceu. E infelizmente nós perdemos. Mas ninguém do G4 não tinha vencido ainda do CSA. Então tá aí, né? Essa foi a declaração do Emílio. Eu acho assim que o Emílio Faro não é culpado, tá? De verdade. Eu acho que ele tá fazendo até mais do que ele poderia fazer. É um cara que já deixou várias vezes claro que ele não tem a intenção de continuar como treinador do Vasco, mas o Vasco vai empurrando com a barriga. É impressionante o amadorismo do Vasco, cara. O Vasco vai empurrando com a barriga, e agora bateu no teto, né? Realmente bateu no teto. Acho que não dá mais para permanecer com o Emílio Faro, e ontem ficou claro, né, que apesar da boa vontade dele, do grupo gostar dele, ele não tem leitura de jogo, né? O Vasco levou um baile no primeiro tempo, no segundo tempo ele volta com a mesma equipe, só conversou, não mexeu nada, etc e tal. Mas como eu estava dizendo, a culpa não é do Emílio. Ele várias vezes já deixou claro que não tem intenção de ser treinador. O Vasco que vai aí empurrando com a barriga. Aliás, o Vasco estar no G4 do Campeonato Brasileiro é uma coisa assim completamente sem explicação, porque o Vasco fez tudo errado durante todo o campeonato. O Vasco não fez nada por merecer para estar na quarta colocação e ainda ter uma vantagem considerável de 6 pontos para o quinto colocado. A diretoria do Vasco fez tudo errado durante todo o ano. O Zé Ricardo pediu demissão na 10ª rodada, logo após o jogo contra o Grêmio. Na 10ª rodada, o Zé Ricardo pediu demissão. Desde então, o Vasco simplesmente não tem treinador. O Vasco foi empurrando com a barriga. Primeiro, o seu Carlos Brasil inventou o amigo dele lá, o Maurício Souza, que nunca tinha sido treinador em lugar nenhum, um interino também, né? Era interino do Flamengo, trouxeram o interino do Flamengo para comandar o Vasco. É óbvio que deu errado. E depois foi empurrando com a barriga o Emílio Faro, que é o interino do Vasco. Então o Vasco está sem treinador desde a 10ª rodada. E mesmo assim está no G4. Isso é sem explicação. Aliás, a explicação é que o nível da Série B é muito fraco. O nível da Série B, com todo respeito, todos os jogos são uma M. Todos os jogos são horrorosos. Todos os times são ruins. E os times, os 16 que estão abaixo da gente, conseguem ainda ser pior do que o nosso time, que é horroroso também, que não joga nada. Enfim, a Série B é isso, né? Ainda bem que o nível é isso aí. Senão o Vasco, meu filho, está sofrendo muito. A gente está sofrendo, mas pelo menos ainda está dentro do G4. Ainda dá para salvar, ainda dá para ter um acesso, de certa forma, tranquilo. Porque assim, o Vasco fez tudo errado e mesmo assim ainda está na 4ª colocação. Bom, e uma prova, né, que o nível dessa Série B é maluco. A Tombense, que foi derrotada pelo Vasco por 3-1, venceu o Sport, que meteu 4-0 no CSA. CSA que ganhou do Vasco ontem, né? Tombense venceu o Sport lá em Muriaé. Com isso, está aparecendo aí a tabela na sua tela. O Vasco tem 6 pontos de vantagem para a Tombense, que é a 5ª colocada nesse momento. E um detalhe importante, né? O Vasco tem 3 vitórias a mais que a Tombense. Então, mesmo que o Vasco perca 2 jogos e a Tombense vença 2 jogos, vai empatar em número de pontos, mas não vai ultrapassar o Vasco, né? Porque o número de vitórias do Vasco vai continuar sendo maior. Então, o Vasco tem uma vantagem considerável ali ainda para a Tombense. E eu achei um bom resultado ontem a vitória da Tombense, porque o Sport Recife, se vencesse, ia diminuir ali a diferença para 5 pontos, né, para o Vasco. E o Sport ainda tem um confronto com o Vasco lá em Recife, que muito provavelmente o Vasco vai perder, porque o Vasco perde todas fora de casa, né? Então a diferença poderia cair para 2 pontos, aí realmente ficaria muito preocupante. Então achei um bom resultado a vitória da Tombense sobre o Sport Recife. Bom, nessa maluquice aí vai passando mais uma rodada e o Vasco mantém 6 pontos de vantagem, mesmo fazendo tudo errado. Bom, e vamos falar aqui agora de treinador, né? Porque agora o Vasco tem um período de 10 dias sem jogos. O próximo jogo do Vasco
é só no domingo, dia 28, contra o Bahia. Então o Vasco tem um tempo agora para buscar um treinador para já comandar a equipe contra o Bahia, né? Então é bem provável que nesse período o Vasco anuncie o seu novo treinador. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Paulo Brax está trabalhando nessa questão e que o Vasco vai sim contratar um novo treinador nesse período. A tendência é que para o jogo contra o Bahia, finalmente o Vasco tenha um treinador e não seja mais comandado, né, pelo interino Emílio Faro. A ideia do Vasco, né, do Paulo Brax, da própria 777, é o Vasco trazer um treinador que já fique para 2023, né, um treinador com potencial para ficar para 2023, para confirmar esse acesso, né, e começar a montagem do time para 2023. Segundo o Globoesporte.com, existe até uma pressão em cima do Paulo Brax, né, uma pressão vindo da 777 para poder contratar nessa semana e resolver logo essa situação do treinador, trazendo ali um treinador dentro ali de um perfil definido pelo Vasco, né? Então a tendência é que realmente, cara, até o jogo contra o Bahia, o Vasco já tenha definido ali o seu novo treinador finalmente, né? Porque assim, realmente não dá mais para ficar empurrando o Emílio Faro com a barriga. O próprio treinador já disse que não quer continuar e o Vasco segue insistindo, né? Então realmente é uma questão delicada e espero que o Vasco resolva logo essa situação. Opções no mercado. Assim, sinceramente, no mercado brasileiro hoje, pouquíssimas opções. O Anderson Moreira já está empregado, o Guto Ferreira, que era um nome ali muito falado no Vasco, foi para o Curitiba. Então o que resta de opções, na minha visão, é Gustavo Morínigo, recentemente demitido aí pelo Curitiba, né, treinador que conseguiu o acesso com o Curitiba na temporada passada, e Renato Gaúcho, que é um nome mais badalado, um nome de uma prateleira maior, né? Muita gente não gosta do Renato Gaúcho, mas é um nome de peso. Então acho assim, os dois nomes que estão disponíveis no mercado são esses. Renato Gaúcho, um nome mais pesado, mesmo com todas as críticas, etc e tal, é um cara campeão de tudo, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E o Gustavo Morínigo, que está numa prateleira bem menor, né? Seria mais barato também, um treinador que conseguiu acesso ano passado com o Curitiba. Enfim, vamos aguardar, né? Qualquer outra novidade a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!